Glória a Deus. Então nós estamos estudando sobre a volta de Jesus, Israel, igreja e a volta de Jesus, e nós estamos falando os temas, do Apocalipse com relação a isso. E hoje nós vamos falar sobre a Babilônia, porque Apocalipse fala de uma nova Babilônia. E nós temos que ver que a Bíblia é uma repetição. Aquilo que aconteceu com o povo de Israel se repete na igreja. Na época dos reinos divididos, o reino do norte ele foi levado cativo por causa da idolatria, e o reino do sul ficou. Mas o reino do sul se torna também idólatra. Os motivos daquele povo ser levado cativo para a Babilônia foi o quê? Principalmente a falta de misericórdia para com os pobres, as viúvas e os necessitados. Isso chama a ira de Deus no lugar. Depois, o excesso de dinheiro, confiança em quê? Na riqueza. Salomão largou eles milionários. Terceiro, o sincretismo religioso que eles criaram. Adoravam a Deus e adoravam também a rainha dos céus. E aí Deus levanta os profetas, para alertar aquele povo para que se arrependa e volte para ele. Só que eles não se arrependeram. E aí vem o império assírio, leva o reino do norte. Vem o império babilônico, leva o reino do sul. Por que eu estou falando que isso é uma repetição? Porque o anticristo, ele só vai vir no mundo quando a igreja estiver em apostasia. Fala, pastor, a igreja hoje não tem deuses. Quando eu estou falando de igreja, eu estou falando de você, não de denominação religiosa. A igreja há muitos anos cultuou esse Deus, Esse agora perdeu lugar para você. Você agora é o Deus da igreja. Você tem que ser feliz, você tem que ser próspero a qualquer custo, e eu tenho que estar aqui para massagear o seu ego, para você ser feliz e ser mais do que vitorioso, Agora, você esquece que a vitória você já ganhou ali na cruz, amém? E se você tem hoje o que comer e vestir, você é uma pessoa próspera, porque o seu reino não é aqui, você está de passagem, amém? Você mora aqui, mas não pertence mais. Então, nós temos que lembrar disso, que nós estamos aqui para ser bênção, para servir, para ser luz no mundo. E se essa luz se apagar, as trevas vão o quê? Dominar. Abre aí 2 Tessalonicenses 2:3. Perguntaram na igreja em Tessalônica quando que Jesus iria voltar. Falaram, Paulo, nós estamos morrendo aqui, estão cortando nossa cabeça, está uma luta terrível, será que Jesus não está voltando, não? E ele responde, 2 Tessalonicenses 2:3. Isso de nenhum modo acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia. Vem o quê? E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto a quem? A Deus. Então, a apostasia é o quê? Você trocar o amor pelas pessoas e colocar nas coisas materiais. Quando eu venho na igreja buscar coisas materiais e não a salvação da minha família, não buscar ser uma bênção para o irmão, eu já sou um apóstata, porque eu penso só no meu umbigo, só no meu. O resto não me interessa. Quem ganhar não interessa. Interessa sim, porque dependendo de quem ganhar a eleição, seus filhos vão sofrer. Vão ter que fazer xixi no banheiro duplo, sim ou não? Então, interessa. Você não pode ser um omisso, não. Interessa, sim. Então, eu tenho que saber tudo, sim. Colocar a pauta bíblica em prática. Então, Israel abandonou Deus. Quer nem saber. Eu estou cheio de dinheiro, eu tenho meus deuses, e não estou nem aí para quem pensa diferente. Eu já estou bem na fita e pronto. E Deus não pensa assim. Deus vai mandar um império chamado babilônico. E esse império tinha um costume bem cruel de tratar as pessoas. Ele furava os olhos da pessoa com brasa quente,
abrir a mulher grávida para o menino cair lá no chão, chama desfilhar a mulher. E Deus chama o líder desse império de meu servo. O que você acha disso? Você é meu servo, você vai fazer lá o que eu estou te mandando. Eu quero dizer que o capeta também é servo de Deus, tá? Não existe ninguém maior do que Deus, amém? E o anticristo também é servo dele. Pastor, Deus manda no anticristo? Lógico, Deus manda em tudo. Tudo! Agora a igreja, ela é o canal para saber se o anticristo está perto ou está longe. Por quê? Se a igreja avivar, se a igreja se arrepender dos seus pecados, se a igreja voltar para a prática das primeiras obras, o tempo vai alongar, sim ou não? Se a igreja continuar no oba-oba, no nada a ver, o que tem, o tempo vai o quê? Encurtar. Dia 30 você sabe se o tempo vai ficar curto ou longo, te falo já. Dia 1º de novembro você já vai saber se o tempo vai ser curto ou vai ser o quê? Mais longo. Ué. Se aprovar pedofilia, aprovar casamento homoafetivo, quem tem poder de barrar isso é a igreja, sabia disso ou não? O poder de Deus só está num lugar na terra, dentro de você e no nosso meio, amém? Então nós temos que acordar enquanto é o quê? Tempo. Então, a Babilônia é um instrumento de Deus para tratar com aquele povo rebelde. E eles ficaram 70 anos na escravidão da Babilônia. E é o mesmo cara que Deus levantou e chamou de meu servo, Deus falou que ia destruir ele depois. Ou seja, o diabo também vai ser destruído, amém? O anticristo também vai ser destruído. Só que quem permite que eles ajam, você tem que entender que é quem? Deus. Abre 1 Samuel, capítulo 16. Se o povo de Deus se arrependesse naquela época e abandonasse o pecado, nada disso teria acontecido. 1 Samuel, capítulo 16, verso 14. Não pode ler o 18, 10 é melhor, deixa eu ver. 18, 10. 1 Samuel 18, 10. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus, da parte do capeta, está aí não, né? Da parte de quem? Se apoderou de Saulo. Então, um espírito maligno da parte de quem? Então, vamos voltar aqui para a gente relembrar os impérios que já teve no mundo. O primeiro império bíblico que a gente vê é o Egito. Estou falando que tem uma importância. Depois do Egito, nós temos o Império de Israel. A Israel foi um império? Foi. Salomão casou com 1000 mulheres estrangeiras e fez alianças. Casou com a filha do faraó, com princesa, e aí ele se transformou num império. Não de proporções grandes fisicamente, mas numa proporção de poder político e de quê? Grana. Através das alianças. Depois vem qual império? O Império Assírio, está ali, ó. O Império Assírio, ele vem e leva o reino do norte cativo. Espalha o reino do norte e aquelas 10 tribos desaparecem do mapa. Por causa de quê? Idolatria, falta de misericórdia para com o pobre, a viúva e o necessitado, confiança nas riquezas. E o sincretismo religioso, beleza? Então lá, depois vem o Império Babilônico, aquele ali, ó, que leva as tribos do sul cativa. Depois vem o Império Assírio, que liberta o povo judeu para voltar para a sua terra. Depois vem qual? O Império Romano. Depois vem, o Império Grego, desculpa, Alexandre o Grande. Depois vem o Império Romano, depois vem o reino de Deus na terra, que destruiu os impérios. Você é livre hoje, amém?
Você pertence ao reino dos céus. Esse é o império, o reino de quem? De Deus. Depois vem a nova Babilônia, que nós vamos estudar hoje. O novo império romano, disfarçado de caridade. É o novo império de... Abre aí Mateus 7,15. Esse é o novo império babilônico. Vamos ver. Novo império babilônico. Novo império babilônico. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos Esse é o novo império, o quê? Babilônico. Vou te mostrar ele aqui, ó. Olha aí na tela. Deus é amor. Esse aí, ó. Espera aí. Deixa eu botar para você ver aí. O novo império, como é que ele age, ó. Chama ecumenismo. Quem encabeça ele aí? Olha o novo líder aí, ó, do Império Babilônico. Olha o novo César aí, ó. Esse é o César. Ó. Esse aí. É o César. Está promovendo a fusão das Aí, ó. Você acha que vai aparecer de chifre para você? Você acha que é burro para matar os outros com espada? Mata pela idolatria, não mata pela espada mais não. E aí? Esse aí, ó. Então Jesus mandou ter cautela, não foi do macumbeiro não, nem do satanista que está aí não. Aquilo é lixo, porque aquilo lá parece de chifre para você, falando que ele é o quê? Satanista. Mas e isso aí? E um pastor igual da igreja de São Paulo lá, que agora ele é a favor da teologia liberal e casa gay na igreja dele. Que aceita agora como família uma união de 2 homens. E agora eu estava vendo o discurso de um pastor de lá, falando que Jesus nunca pregou nada contra isso, que isso é tudo normal. Abre aí 1 Coríntios 6, vamos ver. Você acha que Deus vai mudar a palavra dele para agradar o pastor lá? Ele quer membro, ele quer agradar as pessoas. 1 Coríntios 6, verso 9. 1 Coríntios 6, 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Ele está falando aí que os injustos não herdarão o reino de quem? O reino de Deus. Ó, não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados. Está escrito aí ou não? Nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de quem? Eu tiro essa página da Bíblia porque eu quero agradar é quem me agrada, né? Então,
Espera aí que nós vamos ver aqui mais um pouco aqui dessa Nova Babilônia. Deixa eu ver se eu acho aqui os vídeos, só um minutinho. Separei aqui, perdi o coisa. Só Jesus. Depois eu vou achar, na próxima aula eu trago, tá? Próxima aula eu trago o vídeo. Então, continuar, então, é isso aí que nós estamos vivendo hoje. É o ecumenismo, é a falta de compromisso com as coisas de Deus. E o último império ali, ó. Qual que é o último? O anticristo. Quem é que traz esse império? A apostasia na igreja. Vamos lá, então. Então, ó, qual que é a origem da Babilônia bíblica, hein? Só para você entender a Babilônia espiritual, você tem que entender a Babilônia bíblica. A Babilônia bíblica, a origem dela é Babel. Já ouviu falar em Babel? Torre de Babel? O que você acha que é a Torre de Babel? Uma história de carochinha? Ó, antigamente, na época de Abraão, antes de Abraão, eles adoravam os deuses fazendo pirâmides de escada. Essas pirâmides de escada era para levar o homem até Deus e Deus descer até o homem. Quem já viu as pirâmides maias, astecas, já viu isso. E se você quiser olhar, botar na internet Ur dos Caldeus, Zigurate, olha que nome diferente, Zigurate, é uma pirâmide de escada. Quem já gosta de ler Bíblia aqui, que eu sei que já leu mais de 5 vezes, né? Já leu a história de Jacó, do sonho de Jacó? Ele sonha com uma escada que liga a terra no céu e o céu na... Ele tem uma visão da cultura da época, que é como o homem se chegava até Deus e Deus descia até o homem. Deus está respeitando a cultura da época. Babel é um zigurate e Nimrod quis fazer o maior zigurate de todos, ou a maior pirâmide de escadas. Normalmente dentro dessas pirâmides eles colocavam grãos, alimento aos deuses. Consagrado aos deuses, os sacerdotes detinham o poder daquela pirâmide. E lá em cima ficavam os ídolos. E o rei, ele era um sumo sacerdote, o rei. Ele era Deus, sumo sacerdote e juiz. Então o faraó, por exemplo, não podia olhar direto para o cara não, tinha que abaixar a cabeça. Porque ali estava o filho de Ra. Por exemplo, Ra-Missés. A palavra Missés é filho de. Ra é sol. Ó, ele é o filho da divindade qual? O sol. Então, ele era rei, sumo sacerdote, usava aquelas duas varinhas ali, ó, juiz. Tá? Podia sentenciar um cara à morte. E essa cultura, ela vem de Babel, através do primeiro rebelde. É interessante a nossa tradução da Bíblia, porque às vezes eles dão uma mastigada no hebraico. Por exemplo, Nimrod, quem já ouviu esse nome? Está na Bíblia aqui. Então, a Bíblia diz que Nimrod, que construiu Babel, foi um poderoso caçador diante de Deus. Você sabe o que significa o nome Nimrod no hebraico? Aquele que se rebelou, o rebelde. Ó, olha o nome do cara. Ele tipifica o próprio capeta, sim ou não? O nome dele já diz o que ele é o quê? Ele quis se rebelar contra Deus e falou, eu vou fazer o maior zigurate e vou ser adorado como Deus. E Deus olha aquela construção, destrói aquela torre e ali confunde as línguas das pessoas. Então o nome Bavel ou Babel é confusão. Por que chama Babel? Porque ali Deus confundiu as pessoas. Até aquele momento tinha quantas línguas? Uma só. E agora não. Agora uma pessoa já não ia entender a outra. E eles migraram e de acordo com a tradição
formaram na época 70 nações. 70. Cada uma com o seu idioma. Então Babel foi um antro de idolatria. E a Bíblia diz que a origem de toda a idolatria da terra é de Babel. Nós vamos ver. E aí, ó, então olha, o que está escrito ali, ó. Para os judeus adquiriu o significado de confusão, em harmonia com Gênesis 11:9. Abre aí Gênesis 11:9. Nós estamos estudando a Babilônia antiga e a nova Babilônia, que age hoje na terra. Está dentro do nosso meio, tá? Gênesis 11:9. Vamos lá. Chamou-lhe por isso o nome Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor dispersou por toda a superfície dela. Então, ó, você está vendo aqui, ó, que Babel vai dar origem a um lugar. Fala, Babilônia. Se Babel é confusão, Babilônia é terra da confusão. O que você acha? Então, ó, terra da confusão. O que um falso profeta faz? Fala, confusão. Sim ou não? Ele prega um evangelho de mentira e você acha que ele é o quê? Verdade. Sim? E isso vai matar o espírito dentro de quem? Matar, que eu estou falando, é apagar o espírito dentro de você. Exemplo, a Bíblia exige santificação. Exige, Deus exige. Não é um favor ser santo para Deus. Abre para mim Hebreus 12:14. E se você não buscar isso, eu tenho uma notícia ruim para você. Você vai ficar. Você vai morrer tentando ser igual a Jesus. Amém? Nunca vai dar conta, não. Pode, eu vou ser igual. E vai não. Mas isso não impede você de morrer tentando. Sim ou não? Caiu, levanta, perdoa. Faz o que ele mandou. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém, fala, ninguém vai ver Deus. Está escrito aí ou não? Então, ó, toda porta larga que alguém te der, pode fugir dela. Porque o de Deus é estreito e é o quê? Acabou. Eu quero ser crente, mas não quero perdoar ninguém. Então vai para macumba, lá que você não tem que perdoar ninguém. Porque aqui é uma exigência. Abre aí. Mateus 6:14. Tem cheio de crente dentro da igreja com ódio, que não perdoa. Cheio, lotado, marido brigado com a mulher. Se Jesus voltar, se você morrer, você vai ficar, vai rodar mesmo. Olha aí, vem aí. Mateus 6,14. Pois, se perdoares aos homens as vossas ofensas, vosso Pai Celestial também perdoará as suas. Mas se você não perdoar aos homens as vossas ofensas, tampouco o vosso Pai Celestial vos perdoará. Isso aí é o final da oração do Pai Nosso. Acho que ninguém lê isso, né? Eu gosto de ler isso em velório, sabia? Velório, eu prego isso aí em velório, isso aí, ó, esse final do Pai Nosso. Porque o católico conhece o Pai Nosso e o final dele. Está aí, ó. Tem um sim de todo tamanho. Quem não tem? Pastor, meu marido bateu em mim a vida inteira. E você está mandando eu perdoar ele. Se você não dá conta, ajoelha e fala para Deus que não dá, mas que você quer. Amém? Porque aí você abriu a porta para o Espírito Santo te ajudar. Amém? Se você abrir a boca e falar, eu não perdoo de jeito nenhum, e morrer, filhinho, não sou eu que estou te condenando. Quem é que está te condenando? Quem é que está te condenando? É Jesus que escreveu isso aí, não eu não. Então, ó, não caia na conversa, na lorota da porta larga. Você está aqui para ser santo, você está aqui para ser uma bênção na vida de outras pessoas. Você está aqui para ser igual a Jesus. Sabia disso ou não? Então, troca o ter pelo ser. E quando você for a bênção de Deus vai te perseguir. Você não precisa pedir para ser abençoado, não. Você nem precisa pedir. Procura ser para você ver
que Deus, Ele vai te dar na sua necessidade toda. Então vamos voltar lá. Babel, então, confusão. Eu agora sou Nimrod, eu fiz esse zigurate, e agora eu quero que vocês me adorem como Deus. E cria toda a idolatria da terra. Ele cria a idolatria da terra. Abre comigo o Apocalipse capítulo 17. Apocalipse 17, verso 9. Verso 5. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações, o quê? Da terra. Toda a origem vem de Babel. Então, olha aqui, isso aqui é o lugar do mundo antigo, chamado Mesopotâmia, terra entre dois rios. É a origem do início da Bíblia. E aqui você está vendo que Babel virou o quê? Babilônia. Sabe quem morava perto de Babilônia? Abraão e a família dele. É a mesma coisa que você morar perto de Aparecida do Norte. O que você acha? Qual que é a tendência da sua família morando perto de Aparecida do Norte? Adorar quem? Ser idólatra, sim ou não? Abre comigo Gênesis, Josué 24:2. Josué 24:2. Só para você ver como é que isso contaminou o mundo da época. A Babilônia, a Babel, vamos lá. Josué 24:2. Está falando da descendência de Abraão, tá? Antigamente, Tera, pai de Abraão e Naor, habitavam da além do Eufrates e serviam a outros deuses. Serviam o quê? Eram o quê? Idólatras. Por isso que Deus fala para Abraão: sai do meio da tua parentela. Possivelmente ele também seria, tá? Embora não está falando aí, mas possivelmente. Deus fala: sai do meio dessa idolatria aí, porque eu quero te separar para mim. Então, meu irmão, o problema é que essa Babilônia, a de hoje, ela está no nosso meio, tá? Com coisas que não estão escritas aonde? Qual que é a sua regra de fé? É o que você às vezes nem lê, né? Porque hoje não te pede para ler Bíblia, não, né? Antigamente um crente sabia Bíblia de cor. Antigamente, um crente, quem é crente mais antigo, quando você entrava num lugar, se ele estivesse conversando qualquer coisa pornográfica, ele calava a boca na hora, porque tinha vergonha do crente. Sabia disso, né? Sabia não? Eu que chegava meu irmão lá em 1985, eu fugia dos crentes, tinha medo. Eu tinha medo, vergonha pelo meu pecado. O cara refletia tanta luz que você ofuscava. Hoje você contrata um empregado crente, costuma ser pior do que um do mundo. Sim ou não? Estou falando alguma mentira aqui, Hoje os crentes aí, os cantor gospel aí, causando escândalo na coisa. Pastor com 30 anos de ministério. Então é uma vergonha isso, né? Agora, isso não te exime de continuar sendo santo, não. Porque você vai dar conta de você, está ouvindo ou não? Você não vai dar conta da minha vida. Não, o pastor Rodrigo não gosta dele de jeito nenhum. Não, problema. Você não vai dar conta da minha vida. Cada um dará conta de quem? Si mesmo. Então, é você com Deus. Quando você morrer, não tem ninguém lá não. É você e quem? Você e Deus. Então eu estou te ensinando a verdade. E a verdade é essa aqui, Não existe meia verdade. Não tem muro para o crente. Eu posso fazer isso e continuar sendo santo. Não pode. Ou você é 100% de Jesus, ou você é 0% de Jesus. Ouviu o que eu falei ou não? Lá na igreja agora tem um pessoal lá, tem uma dona lá amaziada que quer batizar, mas não quer casar, porque senão perde a pensão dela. Né? Não pode casar não, senão vai ficar sem dinheiro.
Jesus falou o seguinte: aquele que não largar pai, mãe, irmão, fazenda, tudo por amor de mim, não é digno de mim. Fala, pastor, porque você não está na pele dela que vai passar necessidade. Eu perdi uma filha ano passado. Você já perdeu filho? Não, né? Então, eu preferia ficar sem dinheiro com minha filha, passando necessidade, igual se eu abrisse mão de uma pensão, e ter minha filha, do que perder minha filha. E Deus levou, e eu estou aqui pregando que eu amo esse Deus, que eu creio nesse Deus. Amém? Então, servir a Deus quando está tudo bem, filhinho, isso qualquer um faz. Com dinheirinho, eu não tenho que abrir mão de nada. Tem que abrir mão da minha pensão, tem que abrir mão de filho, tem que abrir mão de nada. É fácil demais. Não se iluda. Não abre mão da sua pensão, não. Está perdendo tempo, que é uma mentira que você está vivendo. Sim ou não? Está em adultério e está na mentira. Então, o que eu vou falar para ela? Você pode viver assim? Eu não falo, não. Se outro quiser que fale. Fala, você quer servir Jesus, ou você larga esse cara, né? Que não é seu marido, que você está amaziada com ele, ou você casa com ele. Sim ou não? Agora tem um jeitinho, né? Não, é um dinheirinho bom, né, pastor? Então, é melhor continuar amaziado. Casamento tem na Bíblia, não? Abre aí Êxodo 2, vamos ver se não tem. Vou te mostrar lá no Egito, tá? Êxodo capítulo 2. Tem gente também que acha que não precisa batizar, larga para lá. Batizar nada, batismo não salva não, vou ficar na minha. Salva mesmo não, mas não mandou você fazer, se você estiver vivo? Sim ou não? Então por que você não vai fazer? Êxodo 2:1. E tem agora a turma do gole, né? Tem a turma do gole. Você não conhece os crentes do gole, não? O nada a ver, o que tem? Bebe, tudo bebe. Está tudo assim. Essa turma que vai subir, você está achando que vai subir? Êxodo 2:1. Foi um homem da casa de Levi e amaziou com a mulher de Levi. Está escrito aí? Juntou com ela? Está escrito o quê? Beleza. Então é antiga coisa ou não, hein? Está mandando. Foi um homem o quê? Casou. Então, vamos continuar. Então, essa Babilônia aí, ó, não é desse jeito não, tá? Isso aí, eles colocaram a torre ali furada. É uma pirâmide de escada. E aí? Aí, ó, você está vendo a origem das línguas na Terra, que eles gostam de falar que a Bíblia é conversa, né? Olha como é que começou o alfabeto aqui, ó. Símbolo. E foi se transformando até transformar no que você tem hoje. Ó. E aqui está a arqueologia, ó. E a origem das línguas aqui, ó. A origem, ó. Então tudo deriva dessa aqui, ó. E virou o alfabeto que se chama arábico, né? O nosso é arábico, não é isso? Agora, o A nosso é originado da cabeça de um boi. Você sabia ou não? E a primeira letra do alfabeto hebraico, chamado Aleph, significa força, poder e é o número 1. Quando fala que Jesus é o alfa e o ômega, ele é o Aleph e o Tav, que é a primeira e a última letra hebraica. A primeira letra é o boi, o touro, é a força e é o poder. E a última letra, sabe o que é? A cruz. Ele é o início e ele é o fim. Legal. Então aí está a origem do alfabeto. Esse vídeo vai ficar disponível no meu canal, essa aula. Depois você pode entrar e namorar isso aí. Ó. Agora e a Babilônia nova, hein? A antiga deu origem lá em Babel. E a nova? A nova sai do nosso meio. A nova está dentro de nós, está no nosso meio, a Babilônia, né? Essa Babilônia que põe você como Deus na igreja. Você. Hoje você é o Deus da igreja. Aí os pregador coach. Aí chama um cara desse aqui, a igreja entorta, que ele vai te falar como ser bem sucedido. Como fazer isso, aquilo outro. A minha mulher quase teve um surto psicótico essa semana, porque ela está fazendo um curso aí de mulher ao máximo. Aí eles foram dar uma prenda, botar uma fitinha na perna para a mulher dormir com o marido, aquelas fitas de cabaré, sabe aquelas fitas de cabaré que a mulher põe na perna? Ela falou, não põe isso não. Coisa de prostituta, e é mesmo.
E se sua mulher precisar de vestir de prostituta para você ter relacionamento com ela, pode procurar um médico, você está com problema. Sim ou não? Ah, eu preciso ver um filme pornográfico, você está com problema, de novo, pode procurar um médico. Você quer voltar às coisas do mundo? Sua mulher é um pedaço de carne de açougue para você? Não tem isso na Bíblia, hein? Aqui fala que o modo natural das suas relações íntimas, você pode ter com a sua mulher. Saiu do natural, é abominável aos olhos de quem? E se te ensinar de outro jeito, ó, entra no ouvido e sai na onde? Vai vestir mulher de tiazinha? Onde você viu isso, hein? Me mostra na Bíblia. Eu quero que o pregador, a pessoa que está mandando ela botar uma fita de prostituta na perna, me mostra onde está isso na Bíblia, que vale tudo. É isso aí que mata a igreja. É isso aí que mata você. É as coisinhas, porque são as raposinhas que destroem a vinha. O crente não tropeça nem em montanha não, tá? É nas... Sua mulher não é prostituta sua. Ela é uma princesa dada por Deus, uma ajudadora idônea. Você sabe o que é a tradução para ajudadora idônea no hebraico? É um oposto a você e ajudador é socorro. Sabe o que é então? Deus criou a mulher para ser o socorro do homem e o oposto a ele. E aí? O oposto que eu estou falando é o que o homem não tem, completa com quem? E ela é o que? Fala, socorro. A palavra hebraica para ajudador, se você quiser gritar socorro em Israel, você vai usar a mesma palavra. Ó, eu vou socorrer esse cara, vou fazer para ele um socorro. Quem é o socorro? A mulher. E ela é o oposto. A sensibilidade que ele não tem, a mulher tem. A visão, assim, geral que o homem não tem, enxerga igual só assim, a mulher tem. Então é para isso, não é para ser objeto, você sabe de quê? Pedaço de carne para homem, não. Então, isso é um absurdo, mas está no nosso meio. Oi. Graças a Deus, né? Mas eles estão querendo trazer ela de volta. Estou falando dos capeta dela, porque já foram embora, né? Então, minha mulher, na hora, chiou na hora. Chiou na hora. Não ponho isso, não dá isso, não concordo com isso. E é verdade. Tudo que alguém mandar você fazer, presta atenção. Manda eu te mostrar na Bíblia, você não acha que é bom ou não? Estou mandando você ser santo, te mostrei na Bíblia ou não? Estou mandando você perdoar, te mostrei na Bíblia ou não? Ou é na minha cabeça? O cara agora tá, o pastor não está bom. Abre comigo Apocalipse 17:1 e vamos conhecer um pouco da nova Babilônia. Então essas conversinhas mole, de curso de casal, porque parece que casamento é só aquilo. Isso é para o mundo, tá? O casamento é só aquilo, é para o mundo. Aquilo faz parte de um relacionamento saudável. Mas casamento não é só isso, não. É para o mundo que a mulher é pedaço de carne. Crente não pode ser, não. Apocalipse 17:1. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Vão lembrar o que é muitas águas? Porque essa meretriz, uma prostituta, está sentada em cima das águas. Abre comigo Apocalipse capítulo 17, já está aberto, né? Verso 15. Falou-me ainda: as águas que viste, aonde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e... Então eu tenho uma prostituta sentada em cima das nações. Que prostituta que é essa? Vamos ver. Olha ela aí, ó. Nós vamos identificar essa prostituta aí. Vamos ver então. 2. Com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão, foi-me que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito, presta atenção, a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia,
com 7 cabeças e 10 chifres. Quem já frequenta a escola bíblica, se você não frequenta, você peça para entrar no grupo da escola bíblica, porque você poderá ver os outros vídeos, tá? Então eu vou falar para você, o que é mulher na Bíblia? Lá em Efésios, eu não vou ler porque isso já foi dado. Efésios 5, 25 a 27, diz que mulher é a noiva, é a igreja, amém? É a noiva de quem? De Cristo. Agora, uma prostituta é uma falsa noiva. E prostituição para Deus é ter outros deuses. Está ouvindo ou não? Quem já leu o livro de Oséias, quem já leu aqui, sabe que ele pega o profeta e manda o profeta casar com uma prostituta. E ele fala, esse povo está fazendo isso comigo porque eu desposei Israel e Israel está adorando outros deuses. Então você vai lá e casa com uma prostituta para mostrar para o povo o que eles estão fazendo com quem? Comigo. Deus usava o profeta de modelo para o povo poder enxergar o que estava fazendo com ele. Então aqui está me falando agora que eu tenho uma prostituta montada numa besta. E nós sabemos que a besta, nós já estudamos, fala, é o império do anticristo. Amém? Então, eu tenho um império que sai do meio das nações, das águas. E por trás desse império também tem uma igreja prostituta sentada nele. O que é isso, hein? O anticristo, ele tem que ter o poder, ele tem que ter o poder político e religioso do mundo. Senão ele não manda, sim ou não? Se ele tiver só o poder político, as guerras entre as religiões continuam. Se ele tiver só o poder religioso, as guerras políticas continuam. Então ele tem que deter os dois poderes. Então nós temos uma trindade satânica. Nós temos a besta, que é o império, nós temos o anticristo e temos o falso profeta. O falso profeta é aquele encarregado de trazer o ecumenismo. E ele não vai aparecer de chifre para você, já vou repetir de novo. O que esse falso profeta pode fazer no nosso meio? Abre comigo Mateus capítulo 7, verso 22. Esse crente gosta de sinal, já viu isso? Não? Eu vou para aquela igreja ali que tem uma mulher lá que fala o futuro, passado, presente. Uma macumbeira gospel, eu vou correr lá atrás dela. Tem uma revelação, vai revelar o número da minha identidade. Eu quero saber o que glorifica a Deus alguém falar o número da sua identidade. Fala para mim. Eu estou vendo que você teve uma decepção amorosa. Quem é que não teve? É macumbeiro gospel. Né? As conversas fiadas é essa. Estou vendo uma chave de um apartamento na sua mão. Então me fala o endereço para mim já mudar para ele. Sim ou não? Conversa fiada é essa. E os crentes amam isso. Ama rolar no sal. Eles amam isso. Fica igual um churrasco de tanto que rola no sal. Ama cair, levantar. Só cai para trás. Agora aqui na Bíblia todo mundo cai de cara no chão. Na igreja só cai para trás. Estranho isso, né não? O cara aqui quando vê dedo, deve quebrar até o nariz, que cai de cara onde? Mas na igreja só cai para... Engraçado, né? Mateus 7, 22. Senhor, Senhor, em teu nome nós profetizamos. Em teu nome expelimos demônios. Em teu nome fizemos muitos milagres. A resposta de Jesus: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Eu não te conheço. Aí, Os falsos profetas, então, profetizam, expulsam demônio, fazem o quê? Faz o quê? Milagre. Faz o quê? Isso então é garantia de alguma coisa, que o cara é de Deus? De acordo com a minha Bíblia, não. Então como é que você conhece um cara que é de Deus, né? Ele ama gente e não coisas.
Ele ama pessoas. Qualquer pessoa é importante. Qualquer um. Porque qualquer vida para Deus importa. Está ouvindo? Ele não vai te ensinar a voltar para o mundo, a querer as coisas do mundo, querer ser igual o Neymar, rico, a jogar na Mega Sena. Ele vai te ensinar a orar para salvar tu e a tua família, o teu vizinho. É isso que ele vai fazer. Ele não vai te ensinar a ser bem-sucedido aqui nessa terra. Ele vai te ensinar a ser bem-sucedido no céu, a ganhar tesouro lá em cima. E tesouro lá em cima, abre aí Apocalipse 22, 12. As únicas coisas que você vai levar desse mundo são as pessoas que você levar para Jesus. E mais isso aí, ó, galardão. E eis que venho sem demora. E comigo está o galardão que darei a cada um segundo as suas obras. A fé sem obras, filhinho, é morta. Ah, eu amo a Jesus, mas consigo ver o meu irmão desamparado, padecer necessidade. Você ama ele, coisa nenhuma. Você está da boca para fora, porque quem ama Jesus não consegue ver um ser humano, principalmente o irmão da fé, na lata. Eu estou falando se ele estiver na lata, não porque ele é bandido safado, porque hoje está cheio, tá? Mas porque ele é um homem de Deus e está passando um momento difícil na vida. Todo mundo está sujeito, tá ou não? Então, se você não compadece de outro ser humano, vai orar e pedir Deus para colocar o Espírito em você, tá? Você não tem, não. Aí eu gosto de coisa, eu não abro mão de nada. Eu gosto das minhas coisas, eu não abro mão de nada. Só as coisas, que coisa que você tem? Você já viu alguém ser enterrado de aliança? Eu nunca vi. Com a BMW lá. Nem a cueca que você veste, meia, você vai levar. Nada, você não tem nada. Do jeito que você nasceu, nuzinho, é do jeito que você vai voltar. Agora, as suas boas obras te acompanham. E as pessoas que você, de alguma maneira, for usar para levá-la para Jesus, é pedra na sua coroa. Então, aqui você vive 80 anos, 90, 100. Você pode apostar a sua ficha aqui nesse mundo, ser milionário e tudo. Pois eu aposto a minha lá. Porque lá é a eternidade, não é 80, 100 anos não. Está ouvindo ou não? Quem mandou você fazer isso? E eu não. Abre comigo Mateus 6. Você vê isso sendo pregado por aí? Eu não estou vendo não, você está vendo? Mateus 6, verso 19. Aí chega o pregador coach aí para massagear o seu ego. Vamos lá, ó. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Está escrito aí na sua Bíblia ou só na minha aí? Onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões estavam em roubo. Mas ajuntai para vós outros tesouros aonde? Então ele está mandando se amontoar aonde? E o que é lá? Olha para o irmão do lado, fala, você é o tesouro do céu, é você. Quem mais? As boas obras. Então, ó, ninguém aqui, todo mundo aqui que está assistindo essa aula hoje é indesculpável diante de Deus, sim ou não? Acabei de ensinar, sim ou não? Então você continua nessa onda aí da fogueira santa para ficar rico se quiser. Amém? Deus vai deixar faltar nada para você, não. Melhor do que ter dinheiro é saber que amanhã não vai faltar nada para você. Amém? Ouviu ou não? É um banco que não acaba. É um banco que o depósito todo dia cai na sua conta. A sua necessidade vai cair na sua conta todos os dias. Então, ó, essa mulher prostituta, ela está no nosso meio. Eu estava procurando o vídeo aqui, é de uma bispa que faz 2 filas e cada um coloca R$100 do lado do pé dela para encostar no pé dela. Já viu isso ou não? E lá na África, um cara sai de uma Mercedes, um pastor, e ele não pode pisar no chão, não. Então eles põem para ele pano para pisar, e quando ele entra dentro da igreja, as pessoas deitam no chão para ele pisar em cima das pessoas. Ele prega em cima das pessoas. O que você acha disso? Diz que é evangelho. Esse outro também diz que é evangelho. A mulher de um famosão aí, tem até canal de televisão. Aí ela pula dentro de uma banheira cheia d'água, cheia de toalha, e depois vende as toalhas.
Igreja lotada, meu irmão. Lotada. Botando a fé na toalha molhada do pé da mulher. Pelo amor de Deus. Isso é o conhecimento de Bíblia chamado zero. Zero. Conhecimento de Jesus, zero. Nulo. Então, a escola bíblica era o lugar que tinha que estar mais cheio dentro da igreja. Eu já tive quase 200 alunos aqui, eu e o Nilson. Depois da pandemia, sumiram. O que aconteceu com essa turma? Não sei. Mas que era cheia e o pessoal estava ouvindo, ou então não estão suportando mais ouvir a verdade. Vamos continuar então. Então, ó, essa mulher, ela é uma prostituta, que é uma igreja falsa. Pode falar. Aí nós temos que orar mais, sim ou não? Né? O poder para que isso aconteça está na mão de quem? A nossa, sim? Então, o que acontece? Cada um ele vai em cima da sua própria cobiça, sim? O cara vem na igreja buscando a cobiça dele, não pensando no irmão, né? Então, a própria igreja, estou falando, acusando o pastor nenhum, não. A própria igreja foi tomando um rumo de agradar quem? Um membro. Não, sem, assim, geral. Não estou falando que todo mundo é assim, não. Estou falando que tem muita gente assim. Amém? Ao ponto de aceitar o casamento homoafetivo numa igreja batista de 30 anos de ministério, que foi excluída da convenção. Entendeu o que eu falei? Logicamente, na nossa igreja aqui, eu não vejo ninguém beijando pé de ninguém aqui, não. Nem botando sem encontro lá. Nunca vi isso aqui, não. Mas de outras já está rolando isso. Então, o que acontece? A Bíblia falou que isso ia acontecer. Isso não exime de eu cumprir o meu ministério. Eu sou um mestre. Amém? Qual que é o meu papel? Ensinar. Sim. O cara que prega lá, o papel dele é o quê? Ele vai dar conta dele. Vai ou não vai? E eu vou dar conta de... E a ovelha? A ovelha não tem que ler Bíblia? Sim ou não? Então você está num culto, presta atenção, que não está pregando Bíblia. O que você faz? Ou você retém o que é bom, ou você vai para casa. Sim ou não? E não fala nada com ninguém, porque você não está aqui para dividir o corpo, certo? Porque às vezes tem um irmão fraquinho na fé lá que precisa ouvir essa bobagem. Sim? Então eu não sei o nível de... A Bíblia, Deus queria que todos nós estivéssemos no mesmo nível. Que é o quê? A plenitude de Cristo, sim? Mas tem gente que bebe leite na igreja. Então deixa o cara com o leite dele. Eu não acuso, porque eu não sou juiz. Eu só mostro o que está errado. Amém? Então o que está errado? O que não tiver na Bíblia está o quê? Errado. Agora, se eu vejo algo errado no nosso meio, eu congrego lá no Buritis e congrego aqui. Se eu vejo alguma coisa errada, dependendo do que for, eu continuo lá. Retém somente o que é o quê? Bom, dependendo, eu nem continuo lá. Entendeu? Estou falando naquele culto, não na igreja. Mas eu vou ficar perdendo meu tempo ouvindo história fiada. Entendeu? Eu não vou, prefiro ler Bíblia. E sou eu, tá? Amém? Eu. Outra coisa é achar que a igreja tem obrigação de ensinar seus filhos. A obrigação é do pai e da mãe. Está ouvindo ou não? Igreja não tem obrigação nenhuma de ensinar a Bíblia para os seus filhos. Ela é um complemento, né? E eu sei que aqui o departamento infantil funciona bem, lá também eu acompanho. Mas é um só complemento. Quem tem que gastar tempo com os filhos em casa é quem? Se quiser saber onde está isso escrito, lê Deuteronômio capítulo 6, de 6 a 9 em casa. Você vai ver que a obrigação é dos pais. Legal? Acho que meu tempo acabou, só sobrou 5 minutos. Mas eu quero que você guarde hoje uma coisa. Que a nova Babilônia, ela está no nosso meio. Quando eu estou falando do nosso meio, não é da Igreja Batista de Jefferson. É de todo o meio. Amém? Então aqui, ó, eu tenho pastores de Deus. E você pode achar algum que não é de quem? Ó, Jesus falou que o joio, ele não iria arrancar. Amém? Ele só iria arrancar o joio no final.
Então, no nosso meio, nós temos joio e temos trigo. Nós temos bode e temos ovelha. Em qual igreja? Em todas. Tem joio e tem o quê? Tem bode e tem o quê? Qual que é a minha obrigação, hein? Eu vou andar com trigo e com ovelha. Amém? E não vou andar com joio e com o bode. Jesus falou que não vai arrancar o joio. Por que ele falou que só vai arrancar o joio no final? Você sabe? Porque o trigo, presta atenção, o joio e o trigo são iguais. Só que o trigo, quando dá fruto, ele toma. O que ele faz? E o joio fica como? Aí já está fácil para eu passar o quê? Quando eu passo a foice, os de cabeça em pé são tudo o quê? Cortado e lançado no... E aqueles que deram fruto, estão encurvados diante do Senhor, eles vão ser recolhidos no celeiro dele. Eu estou procurando uma igreja perfeita. Você vai ter que morrer, tá? Agora, se você está dentro dessa aqui, sabe o que você tem que ser? Fala para o irmão, ser tu uma bênção. Fala para ele, ser tu uma bênção. Qual que é o meu ministério? É esse. Eu posso servir em alguma parte aqui? Posso. Não tem ministério nenhum. Fica ali na porta rindo para os outros, cumprimentando para você ver. O tanto que você ajuda as pessoas. De ficar na porta. Sim ou não? Isso não é ministério, não. Você que acha que não é. Tem um pastor que tinha um culto, tiraram o culto dele daqui e botaram lá do outro lado. Quando ele me via ali, ele já me abraçava, quase quebrava minhas costelas, o pastor. Me dava uma beijoca na bochecha. Falei, e aí, meu dia? Pastor, te amo tanto. O cara falava isso para mim. Eu podia estar do jeito que fosse, que eu me colocava lá no alto, que às vezes a pessoa precisa de um abraço, sim ou não? Não, além do abraço, me dava um ósculo santo, um beijo. Ele é casado com uma aluna minha do Koinonia, é seminarista. Você acha que isso não é ministério, não, meu irmão? É ministério. É ministério. Então, procura saber qual é o seu. E trabalha no corpo de Cristo. Essa igreja aqui deve ter uns 80 ministérios para você entrar. Sim ou não? Então, não fica no banco infrutífero. Procura um ministério, vai dar o quê? Fruto. Amém? Vamos orar então. Se você tiver seu dízimo, sua oferta, quiser trazer aqui na escola bíblica, você pode ficar à vontade. Eu vou ver se o irmão que toca a harpa, não tinha o cara da harpa, que eu estou achando que era o cara da harpa que enchia a escola, viu, Nilson? O moço da harpa que enchia a escola. Porque ele tocava aqui, que isso aqui estava lotado. Deus abençoe. Deus abençoe. Estou falando que aquela harpa, igual o Saul lá, o Davi não tocava a harpa, a coisa não fluía lá. Achar ele de novo, hein? Deus abençoe, viu? Amém? Amém. Deus abençoe. Vamos colocar de pé, vamos orar, vamos. Meu irmão, Deus falou para Abraão: se tu uma, então eu te abençoarei. Então, vou relembrar, o nosso papel não é juiz, mas o meu como mestre é abrir os seus olhos para que você não siga os falsos profetas. Amém? Vamos orar então. Se tem alguém aqui nessa manhã que precisa reconciliar com Deus, precisa arrepender, eu quero falar uma coisa para você. Toda vez que você arrepende e confessa o seu pecado, o diabo perde na sua vida. Ele é um eterno perdedor. Então analise você a você mesmo. Pastor, eu preciso mudar nisso. Fala para ele: Deus, eu preciso mudar nisso, quero pedir perdão. Porque na hora que você falar, eu peço perdão, ele conhece o seu coração. Então o diabo perde toda a legalidade na sua vida, porque o sangue de Jesus, ele continua nos purificando, amém? Então, a maior burrice do crente é achar que Deus não viu o que ele fez de errado. Isso é maior burrice. Maior burrice. Eu fiz agora e não vou continuar fazendo. Burrice dobrada. Você está se enganando, você está enganando a você mesmo. E a maior sabedoria é se você disser que não tem pecado, você é mentiroso. É você pedir o Espírito Santo para te mostrar no que você está falhando. E falar: Deus, eu quero mudar, me perdoe.
Vamos orar então, se você precisa. Fala com ele, é você com ele. Eu não posso te salvar não, só Jesus salva. Pai, em nome de Jesus, essa igreja, ela não é minha, ela não é do pastor Jorge, ela não é de nenhum pastor, ela é do Senhor. Foi o Senhor que morreu por essas pessoas. Foi o Senhor quem comprou elas pelo teu precioso sangue. E é o Senhor quem justifica cada vida e cada família aqui representada. Por isso, na autoridade do nome de Jesus, faz aqui nessa escola bíblica obreiros e obreiras que não têm nada de que se envergonhar, pessoas que manejem bem a espada do Espírito. Levanta aqui homens e mulheres de Deus, cheios, Pai, da tua unção, cheios da tua palavra, pessoas que vão tirar pessoas das trevas para a luz, pessoas que vão fazer a diferença nesses últimos tempos, porque nós estamos entrando nos últimos dias. E eu declaro, Pai, que a minha dependência ela é 100% no Senhor. Te agradeço pelo privilégio que é te servir. E peço ao Senhor, se eu estiver pecando contra o Senhor, aliás, naquilo que eu estiver pecando contra o Senhor, que o Senhor me mostre para que eu possa mudar, Pai. Porque eu quero te servir de toda a minha alma e de todo o meu coração. Eu te agradeço por Jesus Cristo, que naquela cruz nos deu a vitória. Eu agradeço a Jesus Cristo, que deu a vida por mim, Pai. Mesmo eu sendo um pecador, não valendo nada, eu te agradeço pelo teu Espírito que habita dentro de nós e nos guia aos mananciais de água viva. Eu te agradeço por essas vidas que estão aqui e famílias representadas, em nome de Jesus. Amém? Vai na paz, meu irmão. Deus abençoe. Você está jóia, meu irmão? Você também, eu vou falar, pode deixar. Pode deixar. Tá bom? É. Não tem conserto, não? Arrumou ele, cobrou só.